Olá, seja bem-vindo e obrigado por estar aqui. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os princípios de saúde e segurança no trabalho e também das medidas de controle de riscos. A palavra princípio pode significar começo ou início, ou no nosso caso, é o nosso ponto de partida. Princípios de saúde e segurança são, então, conceitos básicos por onde começar a fazer prevenção. Vamos apresentar os três principais e fazer algumas explicações sobre cada um. Vamos começar com o maior e o mais importante de todos, o princípio de eliminar. Falando em saúde e segurança, o primeiro princípio é justamente isso, o nosso objetivo maior de eliminar qualquer chance de um acidente acontecer. Você pode eliminar uma condição, um procedimento, uma máquina, ou seja, qualquer fator que favoreça um acidente. A teoria é simples, a prática é bem mais complicada e é verdade que nós precisamos desses fatores para produzir. Não tem como cortar madeira sem uma serra, sem uma máquina ou ao menos um serrote que pode cortar, assim como também não é possível fazer um bom churrasco sem o fogo, que pode queimar. Assim, o princípio do eliminar fica bastante limitado, mas em algumas situações ele funciona muito bem. Como no caso de processos que podem dar lugar a processos melhores, a procedimentos melhor estudados. Ou ainda, como no caso do levantamento e transporte manual de cargas, onde eu posso fazer o esforço humano, posso substituir o esforço humano por o trabalho mecânico. Ao invés de carregar um saco de 50 quilos nas costas, por exemplo, a gente leva num carrinho. Quando não for possível eliminar os fatores de risco, então nós partimos para o próximo princípio, que no caso segue uma hierarquia, e o próximo se chama neutralizar, e tem um nome bastante sugestivo. Ele é diferente do eliminar porque o fator de risco continua presente, continua ativo, porém fora do alcance do trabalhador ou fora de acesso. A fiação elétrica que passa nas ruas, nas vias públicas, é um exemplo disso. Ou seja, eles estão colocados fora do alcance acidental de qualquer pessoa. Neutralizar se aplica muito bem a máquinas e equipamentos, com suas partes quentes, energizadas, que cortam ou esmagam. O mais comum é a colocação de grades, invólucros, bloqueios de diversos tipos e ainda sensores. Porém, também não é possível aplicar de forma geral, como no caso do nosso churrasco, onde eu preciso ter acesso ao fogo. Por fim, temos o último princípio que só se aplica na impossibilidade dos demais citados anteriormente, o eliminar e o neutralizar. Esse princípio se chama minimizar ou reduzir. Em outras palavras, o acidente ainda pode acontecer, o fator de risco continua firmemente presente, porém as chances de um acidente acontecer são menores ou ainda as chances de consequências para o trabalhador, a saúde ou integridade física são menores. É o caso do ruído, por exemplo, que é tecnicamente inviável combater de outra forma que não pela utilização da proteção no ouvido do trabalhador. Procedimentos, permissões de trabalho e os próprios treinamentos entram também nas iniciativas de minimização. Quando não é possível eliminar um risco, nós temos então as medidas de controle dos riscos, que é o que a gente vai falar agora, ou seja, o risco continua presente e, portanto, essas medidas estão ligadas aos princípios de neutralizar e minimizar. Ao nos depararmos com o risco, a gente precisa sempre pensar na gravidade e no número de pessoas que podem ser prejudicadas com aquele acidente ou com aquele fator de risco. E, portanto, aplicar as proteções coletivas trata-se de uma ação naturalmente óbvia. Depois da aplicação de ordem coletiva, a gente vem para a administrativa, onde entram treinamentos, entram permissões de trabalho, a documentação de forma geral, regras internas da empresa ou presentes em norma, coisas que são proibidas fazer e coisas que são obrigatórias de se fazer. A última medida de controle é individual, o que quer dizer que eu acabo sustentando o risco com o meu próprio corpo. Assim, estamos falando quase que exclusivamente da utilização de equipamentos individuais. Usar EPI não é exatamente um bom negócio, porque significa que você está sujeito ao risco ali pele a pele. Um EPI só pode ser usado como medida de proteção quando as outras formas de proteção ou os outros princípios de proteção não puderem ser aplicados ou forem insuficientes para garantir a nossa segurança.
Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo.